Olá, boa noite. Boa noite, queridos. Olá, olá. Olá, Cris, boa noite. Boa noite. Oi, queridos. Hoje vai ser um tema super importante, super especial. Tem uma convidada aqui que vocês vão adorar conhecer, que é a doutora Luciana Tavares. E hoje nós vamos falar de um tema que faz parte da nossa vida de uma maneira muito mais impactante e muito mais atuante do que a gente pode imaginar. Então, boa noite para vocês. Estou aqui esperando também a doutora Luciana entrar. E aí eu queria começar dizendo para vocês o seguinte: saúde sexual também é saúde mental, saúde psíquica, saúde emocional, saúde física. Então, a gente precisa, na verdade, incluir a saúde sexual como fazendo parte do que é a base da nossa saúde como um todo. Então, ter saúde sexual também significa ter saúde emocional, física, psíquica e... Aqui, deixa eu ver se a doutora Luciana entrou. Ainda não, daqui a pouco eu chamo, eu vou contextualizar aqui o nosso tema. Então, a saúde sexual, ela faz parte das outras saúdes que acompanham a nossa trajetória. E ter saúde emocional e ter saúde física, não dá para falar disso sem a gente também estar falando de saúde sexual. Então, esse é um tema que nós vamos abrir aqui um espaço importante para falar sobre algo que é a base, então, da nossa vida, mas que não tem espaço para ser falado, que é cercado de tabus, cercado de crenças na nossa sociedade. Então, por isso a importância desse espaço aqui com uma profissional que é médica, que é psicóloga, que fez uma formação especificamente em sexologia e que trabalha com isso de uma maneira belíssima. Eu conheço a doutora Luciana do consultório, de casos que a gente compartilha, e o trabalho dela, eu tenho uma grande admiração pela forma divertida, eficiente, leve com que ela traz soluções maravilhosas para as pessoas que estão com ela, para os pacientes, e os resultados são maravilhosos. Então ela vai compartilhar um pouquinho de tudo isso aqui com vocês. Deixa eu aqui chamá-la, ela não entrou ainda aqui, deixa eu ver aqui, ela não entrou aqui ainda. Deixa eu pesquisar aqui que eu vou chamá-la. Aqui, peraí que eu já vou achá-la. Vou enviar a Ana, ela já vai entrar aqui com a gente, tá bom? Enquanto isso, vocês vão chegando. Liege, querida, que bom ter você aqui. Silvânia, Lu, querida Manu. Vamos lá, estamos aguardando aí a confirmação, a chegada da doutora Luciana. Oi, querida. Oi, Micheline. E vamos seguindo. Oi, Lisandro. Oi, querido. Esse tema é muito importante. Esse tema gente, tem um espaço para falar de sexo com qualidade, com pessoas credenciadas, para vocês tirarem dúvidas, para a gente transformar tabus, quebrar crenças e trazer realidades. Como que é falar sobre isso de uma maneira embasada? Isso é muito importante. Esse espaço é maravilhoso, porque isso acaba acontecendo de maneiras, às vezes, informais. Aqui tá falando que eu falo de sexo, não tá conseguindo participar. Não tô entendendo, que eu já mandei o convite para ela. Que se ela não tá com... Ah, ela entrou. Luciana, pede para entrar, então, aqui que eu já te chamo. Agora você conseguiu entrar. Pede para participar que eu aceito você. Vamos lá. Sim, convida os... Isso mesmo, convida, manda aviãozinhos que eu tô mandando os meus aqui também. Isso. Luciana, pede para você, pede para fazer parte. Tem um convite aí que você manda para mim que eu aceito. Já pediu? Não está vindo aqui então. Espera aí que eu vou tentar de novo. Luciana, te enviei solicitação agora. Está aguardando para você entrar.
Conectando. Oi, É! Tudo bem, querida? saudade de você, Armanda. Saudade, muito bom. Mais uma conversa maravilhosa nossa em público. As pessoas aqui estão chegando, tem bastante gente aqui já conosco. Já dei boa noite para as pessoas que estão aqui conosco. Armanda, como Luciana, é que tá o som? tá ótimo, estou te Como- ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tá tudo certinho? Estão ouvindo bem a Porque- minha, a Luciana? deixa, eu- deixa eu tentar tirar o fone aqui, porque o fone ele me dá uma Tá ótimo, dificulta. tá ótimo. Estou te escutando super bem, Como é que tá? super bem. Ah, então Vamos lá? o fone dá aquela atrapalhada, não parece que a gente está entre quatro paredes. Isso, mas é isso mesmo. Nós vamos falar agora de coisas assim, abertas ao público, como se a gente estivesse entre quatro paredes. Essa é a nossa intenção hoje. E Luciana, eu já vou te passar a palavra. Eu só queria te dizer o seguinte: eu estava contextualizando aqui antes de você entrar, o quanto que a saúde sexual também faz parte da saúde emocional, física, psíquica. Não dá para falar de saúde psíquica, a gente que trabalha nessa área, sem falar de saúde sexual, de saúde física, sem falar de saúde sexual, tudo isso está muito interligado e ter um espaço para isso é maravilhoso, né? E aí, quando a gente fala de sexo, nós estamos falando para além da questão física e do prazer que é tão importante, né? Nós estamos falando do prazer de estar conectado com a vida, de estar conectado com uma libido que não é só do sexo, é da vida, é uma libido que nos conecta com prazer, com alegria, com diversão. Quando a gente fala de sexo, a gente fala de gestação também, porque a forma da gente gestar alguém é através do ato sexual, e isso torna muito sagrado. E aí, mas não só gestar uma pessoa, gestar projetos de vida, gestar uma criatividade em nós. E falar em sexo também tem a ver com intimidade. Então, eu trouxe esses três pilares para a gente também desenvolver nossa conversa. O prazer, a gestação como criatividade e a intimidade, que começa com a gente mesmo. Que depois a gente tem com outras pessoas, né? Então, estou contextualizando a importância do sexo na nossa vida. E eu estou muito contente de trazer um profissional como você, Luciana, que leva essa saúde sexual de uma maneira tão bonita, tão competente, tão leve, tão divertida. Então, tá aqui com você, que é médica, é psicóloga e é sexóloga, vai enriquecer demais a nossa noite e todas as pessoas que estão aqui com certeza vão sair melhores e com muita riqueza de ferramentas e de informações e de possibilidade de viver melhor depois dessa conversa, tenho certeza disso. Obrigada, Armanda. E eu acho que esses espaços, eles são fundamentais, né? Porque o sexo, a saúde sexual, embora ela seja tão importante, como você falou, né, para a qualidade de vida, isso não é você que fala, é a Organização Mundial da Saúde, né? Isso já está mais do que consolidado, né? É um tema, assim, que as pessoas não costumam falar de verdade, se abrir, né? Então, a gente sabe, por exemplo, como médicas, né, a gente sabe que muitas pessoas têm problema e esses problemas não chegam nos médicos. Já tem várias pesquisas que provam que mesmo quando o médico pergunta, Armanda, a pessoa pode ter o problema e muitas não falam, né? Falam, não, tá tudo bem, né? Porque o sexo, ele tem esse potencial todo, né? Quando a gente tem um sexo prazeroso, né? A nossa mente, o nosso cérebro fica diferente, o nosso corpo fica diferente, porque durante o ato sexual, né, sendo ele prazeroso, libera um monte de substâncias, né, inclusive que a gente tenta reproduzir elas por remédio, a gente reproduz, né, a gente... É verdade, a gente... hormonalmente. Então, assim, ó, Luciano, eu queria que você falasse um pouquinho mais mesmo disso que você está dizendo. Por que o sexo é tão importante na nossa vida? Inclusive em questões que são publicadas, que são mensuradas com a parte hormonal. Então, por que ele é tão importante na tua visão como sexóloga, né? Tá, eu vou fazer assim, eu poderia ficar só falando sobre isso, mas eu sei que se você não quer... Poderia ficar assim, olha, dando de várias explicações. Então, assim, já falei que a Organização Mundial da Saúde fala que isso é importante para a qualidade de vida. A gente sabe que libera um monte de substâncias que promovem essa sensação de bem-estar. A gente sabe que uma dessas substâncias, por exemplo, a ocitocina, promove o vínculo na relação. A gente sabe, já tem uma pesquisa que foi feita com exatamente 7.000
103 pessoas. Eu olhei recentemente Nossa. esse número. Uhum. Com brasileiros. E perguntaram qual a importância do sexo, né? E aí as pessoas falavam que era importante assim como respirar, né? Era importante, até anotei aqui algumas coisas. Por exemplo, 96% das mulheres e dos homens era a coisa mais importante no relacionamento, né? Nossa, que Então, impactante esses dados, né, Luciana? Que impactantes. E por que que sendo tão importante as pessoas oficializando isso através de pesquisa, por que que ele é tão pouco falado? Por que que ele fica no bastidor? Por que que ele é tão cercado de crenças, né? E da gente não ter espaço justamente para estar aprendendo sobre. Ela é uma habilidade. O sexo é uma habilidade que a gente pode ganhar na vida. Por que que ele é tão, por que que ele tem um espaço tão pequeno diante da importância tão grande que ele tem? pois é, eu super acho. Aqui ele tem um espaço super total. Mas a gente tá... Aqui o paciente quer falar de outra coisa, eu falo, não, vamos falar de sexo. Né? A mamãe quer falar do filho, eu falei, não, agora vamos falar de sexo. Né? Então, porque, na verdade, são vários fatores. E a dificuldade para algumas pessoas, na verdade, para as pessoas falarem de sexo, são dificuldades variam, né? Varia individualmente, mas tem algumas coisas que as pessoas compartilham socialmente. Então, por exemplo, as pessoas não falam de sexo quando criança, o pai não fala com a filha, né? Ou a mãe não fala com os pais, não falam com os filhos, né? Na escola, por exemplo, quando vão falar, é super cheio de dedos. Uma vez eu fui numa escola aqui de Florianópolis, falar sobre educação sexual para as crianças, né? E eram 40 professoras, de primeira a quarta série, né? E aí, assim, aí eu fui falar o que eu esperava que as pessoas falassem para aquelas crianças. Na verdade, o que eu espero, no mínimo, é que nomeie as partes do corpo. Então, nem isso acontece. Então, a gente nomeia cotovelo, nomeia e pum, pula a vulva, pula a vagina, né? Então, isso começa muito lá atrás. E como é que a gente ensina várias partes, e aí quando vai falar naquela parte, a gente fala com o corpo que aquilo é um problema, né? A gente ensina a criança a escovar os dentes, a gente pega no pé da criança para escovar os dentes, mas na hora, por exemplo, de higienizar a vulva, meu Deus, né? Agora, põe lá rapidinho, passa a água rapidinho. Né? E aí existe todo esse currículo oculto que vai mostrando que isso é um problema, né? As professoras também, na hora... né, Luciana? Que isso tá errado, que é sujo, que é feio. Então é isso, é feio, né? E a gente acaba não... A criança acaba entendendo como uma zona que não que ali ela não se sente à vontade, que ela tem que pular, que ela não pode olhar, que ela não pode mexer. Então, desde criança já começa uma crença cultural de que tem alguma coisa errada ali, que o que a gente tem que esconder e não olha é porque tá errado. Tem alguma coisa errada ali. Sim. Sim. E aí eu falava para as professoras, eu queria que nomear, aí as professoras assim, mas uma vez eu fui trabalhar no ditado, a palavra sutiã, e aí veio uma mãe e brigou comigo, né? Então ainda existe uma pressão social daquelas pessoas que falam, né? Poxa, o que ela vai falar? Tá? Não é para falar. Então também existe um medo social, né? De que se eu vou falar de sexo, eu vou estimular o sexo e a pessoa vai sair fazendo sexo desenfreadamente. Exatamente. Né? Ai, seria ótimo isso acontecer. Seria ótimo. Luciana, seria ótimo, Luciana, se falar de sexo e sair fazendo desenfreadamente. Meu Deus, seria muito mais fácil, tá? Mas não é tão fácil assim, né? Na verdade, o falar de sexo é uma possibilidade, é um mínimo. É pra gente começar a olhar para aquilo. Isso. Né? Estão falando aqui, estão falando nos comentários, né? A Cláudia falou aqui nos comentários que a mãe entregou um livro para ela aos 12 anos para ela ler e que parece que era um assunto proibido. Então, essa questão do sexo ser proibido também, né? Eu acho que o proibido fica mais gostoso, aí que tá, tem esse lado, mas também o proibido fica assim, a gente não entende, a gente não aprende sobre aquele assunto. A gente não aprende uma forma de estar fazendo com que esse assunto tenha
conhecimento, que a gente possa usar da melhor maneira o sexo como algo que envolva saúde, inclusive. Não é só prazer e diversão. O sexo tem a ver com saúde, mas ele não é nem com prazer e diversão, ele é visto, ele pode ser olhado e pode ser usufruído. É impressionante isso, sim. né? Primeiro, como é que é o nome da pessoa que falou? A Cláudia. A Glaude já começa que ela é uma privilegiada. Que pelo menos ela ganhou um livrinho na adolescência. Com 12 anos, né? Então, assim, ela já tá, olha, já é uma pessoa mais privilegiada com isso. Isso não garante que a pessoa não vai encontrar problemas nessa área da vida. Até porque depois existem outros fatores, né, que podem, às vezes, dificultar a saúde sexual, né? Mas desculpa, é Gláucia, tá? Tá. Mas ter essas informações já aumentam a chance da pessoa ser mais feliz, pelo menos nessa área, porque é muito importante, né? Essa área da vida. Então, você vê que é determinante para um relacionamento para 96% das brasileiras e brasileiros. Muito. Ô, Luciane, como é que a gente pode medir, por exemplo, o que é uma vida sexual saudável? Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, a gente falou um pouquinho da importância do sexo e como ele é importante, mas ele não é revelado. Então, olha só, ele é importante para 96 pessoas, mas a gente não fala disso quando criança. A Luciana estava falando aqui que quando ela disse que quando ela era pequena, que o bebê nasceu de sexo entre o pai e a mãe, ela quase apanhou. Então, assim, a gente não pode falar disso, a gente não aprende sobre isso, mas tem uma importância enorme, né? Então, com crenças, coisas que vão levando, vão culturais e familiares que vão impedindo a gente de olhar para isso, de aprender sobre isso. Então, como é que a gente poderia avaliar em termos das pessoas que estão aqui se situarem, o que seria uma vida sexual saudável? Eu sei que isso tem vários parâmetros, mas o que você poderia falar? Além da importância do sexo na nossa vida que a gente conversou agora, o que a gente poderia olhar para nós próprios, quem está aqui com a gente junto nessa live, o que seria um parâmetro de uma vida sexual saudável? Tá, eu acho que a primeira coisa, assim, muito simples, é ausência de dor. Que legal. Tá? Eu acho que a primeira coisa que eu preciso garantir é que ele não está sendo doloroso. Né? Por que eu tô falando isso? Porque simplesmente na menopausa, né, em pesquisas, Armanda, de 50% a 80% das mulheres tem o que a gente chama de síndrome geniturinária da menopausa. Então, por falta do estrogênio, a vagina ela fica mais fina, fica atrofiada, e se a mulher não está num nível grande de gestação, né, ela vai ter dor. Então, é muita mulher tendo dor. Né? Então, nessa pesquisa aí com 7 mil pessoas, tinham metade de mulheres, né? Desse número aí, 20% das mulheres tinham dor. Então, primeira coisa que eu acho que a gente tem que olhar eu não posso, sexo é para ser gostoso, né? Se ele não está sendo gostoso ou prazeroso, alguma coisa tem aí. E aí a gente tem que olhar, né? Tá, então, mas eu acho que esse é o primeiro parâmetro, não pode ter dor. Não pode ter desconforto, né? A questão da frequência sexual, que isso também às vezes existe, né? Isso é muito particular, isso varia com o casal, né? Então, e isso não é parâmetro. Então, assim, eu já vi pessoas que tinham sexo uma vez por semana e estavam extremamente felizes, e pessoas que estavam... E já vi mulheres que, na verdade, felizmente, essas foram poucas, mas transavam todos os dias, mas todos os dias, com desconforto e simulando orgasmo. Essa questão de fingir orgasmo também é muito presente nas mulheres, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante, que a gente vai fazer um workshop no domingo, né, Luciana, falando sobre isso também, no portal Vida Viva, no programa Vida Viva, né? E a gente está aqui no portal falando disso. E eu acho que esse ponto também, né, do orgasmo, nós vamos falar um pouquinho sobre ele aqui. É um ponto que, nossa, só isso já daria um tema maravilhoso para a gente falar. Então, quantas mulheres também fingem, né? A gente finge que sabe sobre sexo e não sabe, a gente finge que tem orgasmo e não tem, e vai ficando só na ignorância e sem aprofundar num tema tão importante, né? Sim, sim. E aí, para ter orgasmo, pensando no orgasmo... Então, assim, ó, descartei que não estou tendo dor, mas não estou tendo prazer. Aí vem, né? Está sendo prazeroso? Né? Porque é para ser gostoso.
né? Ele só é bom, né? Ele só porque o sexo ele tem o potencial de aumentar a produtividade no trabalho, por exemplo, né? Uhum. Tem pesquisas, não sei se bem, tem pesquisas tem uma pesquisa que eu vi há um tempo atrás, então eu não lembro muitos detalhes, mas era nos Estados Unidos e eles pagavam quase 200 pessoas casadas, e as pessoas recebiam para responder, né? E aí, eram 2 questionários, era tipo um diário, que ela falava da vida sexual e do trabalho. E depois eles compararam como é que as pessoas, a relação entre o sexo e como a pessoa estava no trabalho. Uhum. Então, a pessoa ter feito sexo, no dia seguinte, aquilo que era difícil no trabalho estava mais fácil. Que interessante. Como Né? que isso move a gente? Porque tem esse senso de prazer, né, Luciana? A gente está vivendo o prazer do sexo, é como se a gente encontrasse prazer na vida e fosse uma referência de prazer, né? De intimidade, de entrega, de criatividade. Impressionante como está ligado mesmo, né? E aí eles viram que os efeitos do sexo duram 24 horas. Então, por que é importante? É que o efeito positivo dura, mas o efeito negativo também. Então, não ter dor, não ter desconforto é a primeira coisa. Segundo, é se eu estou fazendo por obrigação. Né? Porque a pessoa, se ela sente que está fazendo por obrigação, eu acho que também a pessoa tem que refletir, né? A pessoa tem que olhar qual a importância do sexo na sua vida. É muito difícil, Amanda, responder, porque isso varia muito com as pessoas, né? Mas, assim, é importante que as pessoas façam pelo prazer. E uma das coisas que faz, por exemplo, aí eu tenho que entender para cada pessoa qual é a dificuldade de cada um de conseguir o prazer. Então, às vezes, algumas pessoas têm, por exemplo, um nível de exigência grande com elas mesmas no desempenho sexual. Às vezes pode ser uma falta de informação sobre como o corpo funciona. Então, às vezes, a gente está tão acostumado a ver a resposta da ereção, que ela é muito rápida, e aí a mulher espera ter a mesma resposta durante o ato sexual. Né? O mesmo nível de rapidez. E o sexo não é muito assim, começa na cama, ele começa um pouco antes. É verdade. Né? É verdade. Ele começa na gente pensando em sexo. Ele começa na gente falando de sexo. Ele começa da gente reservando o horário para o encontro sexual acontecer. E para né? pensar Então, quando em a gente sexo está também, namorando... né, Luciano? Que isso é tão importante para incluir o sexo na nossa vida. Não só o encontro sexual, mas a gente pensar em sexo, ter um momento do nosso dia. Tudo que a gente quer que se desenvolva na nossa vida, a gente coloca foco e coloca informação, e coloca luz. Então, ter um espaço para a gente pensar sobre sexo é muito importante. E as pessoas estão falando aqui que, por exemplo, tem crenças de gravidez, que a mãe tinha muito medo, não falava de sexo com medo da filha engravidar, né? Que tem crenças aqui então, de ser proibido, de ser. A gente limpar, se a gente tiver tudo isso na nossa mente, é óbvio que a gente vai colocar isso de escanteio. Então, o quanto que a gente limpar essas crenças, e já daria uma outra live para falar sobre isso, não vou me aprofundar muito nisso, mas se sentir merecedor, de ter uma vida sexual boa, de sentir prazer e de tornar o sexo um meio, não só um fim de prazer, mas um meio para melhorar todas as coisas da nossa vida, nossa relação com o nosso parceiro, nosso trabalho, e criar um espaço para o sexo no nosso dia, criar rotinas que a gente pense em sexo, que a gente fale de sexo, que a gente, às vezes, Luciana, se informar de fisiologia. Às vezes a gente, como médico, Sim. Eu vou falar uma coisa importante, às vezes a gente, como médico, não conhece a fisiologia do nosso corpo. O que é ereção? Sim. O que é lubrificação? Como é que funciona os nossos órgãos sexuais em termos das fases, né, do sexo, que é a excitação, que é o sexo, que é a pós-relação sexual. Então, acho que é tão importante isso que você está falando, que essa live é um momento para a gente criar isso, um espaço para falar de sexo. E para criar o sexo, uma rotina para o sexo na nossa vida, né? Inclusive, uma pergunta que foi bem importante aqui, que a Luciana falou, é que, por exemplo, e quem não tem um parceiro por muitos anos? Como é que faz para manter uma vida sexual? Acho que essa é uma pergunta importante, porque é o que você está falando. Vou pegar o gancho do que você falou, de manter o sexo ativo no nosso dia, de ter momentos para falar de sexo, para ler de sexo, para se informar sobre sexo, para pensar em sexo. E também, se a gente é solteiro e fica muito tempo sozinho, como é que a gente faz para manter uma vida sexual?
que nos traga esses hormônios, esse prazer e essa conexão com tá mais ativo e mais produtivo no nosso trabalho. Sem parceiro fixo, você está falando. Tá Exatamente. imaginando uma pessoa que não tem parceiro, Isso. mas nem parceiro esporádico. A pessoa está sozinha no mundo. Que fica um tempo sozinha, por né? exemplo. Tá, eu acho que uma das coisas pode ser a masturbação, por exemplo, né? Então, a masturbação também é um exercício da sexualidade, né? Os homens se masturbam muito mais que as mulheres, né? As mulheres se masturbam menos, mas a masturbação pode sim, ela é um exercício da sexualidade, né? Mas antes de eu pensar, mas eu nem me masturbo, né? Alguém poderia dizer. Né? Então, antes de alguém falar, mas eu não me masturbo, né? Mas antes a gente tem que trabalhar essa questão do pensar, sabe, Armanda? Eu acho que pensar, entender. A proposta da live, eu acho que só da gente chegar e falar, reforçar para as pessoas que é uma área importante da vida, que não é para ser desconfortável, que é para ser prazerosa, já é um alerta para que se a minha vida não está fazendo, eu vou parar para pensar, para eu investir. Porque as pessoas investem, por exemplo, não tô bem, sei lá, vou no ginecologista, tô com corrimento, tô com, né, ou qualquer outra coisa. Vou fazer uma atividade física, vou no cardiologista, né? Por que no sexo também a gente não busca alguém para tirar uma Covid? Esses dias não, já faz um tempinho, eu teve um paciente muito novo, mas muito novo. Mas eu achei ótimo. Porque assim, olha, foi eu explicar uma coisinha. É raro, normalmente as pessoas têm mais velhas, mas essa pessoa teve a sorte de ter a conexão, e às vezes assim, uma informação, né? E enfim, sobre a fisiologia, e aquilo já mudou todo o olhar da pessoa. Já fez sentido, já caiu uma ficha, que é o que a gente faz com outras coisas da nossa vida. A gente quer entender mais sobre como funciona a nossa mente. A gente quer entender mais como funcionam as nossas emoções. A gente faz curso para isso. A gente ocupa um tempo do nosso dia para meditação, para fazer uma conexão espiritual. Por que a gente não pode ter também um tempo da nossa vida, do nosso mês, do nosso dia, para essa conexão com o sexo, considerando todas as vantagens que ele traz para a nossa autoestima, para a nossa intimidade, para a nossa fisiologia saudável e também para o trabalho, para as outras áreas da nossa vida. Que a gente possa merecer o prazer, a alegria. Eu acho. Mas eu entendo a dificuldade das pessoas. Então, por mais você que está dentro desse contexto, qual é essa dificuldade? Então, como eu estava te falando, você é alimentado na televisão, por exemplo, né? Aparece agora, felizmente, tem a questão do Setembro Amarelo, né? Então, temas que estão emergindo, né? E de olhar para a saúde mental, né? Então, você vê desde pequenininho, por exemplo, a mulher, no caso, vê a mãe se arrumando toda, então, né, cuidando da aparência. Então, a gente vai tendo alguns reforços ao longo da vida, vai aprendendo a olhar para uma área. E o sexo, a gente não tem. Na verdade, o que a gente tem é uma ausência de informação no começo, e depois a gente tem como se a pessoa ela virasse uma chavinha. Então, no começo ninguém fala, mas depois que a pessoa casa, ela é uma pervertida. Ela tem que ser uma pervertida, tem que ser aquela rainha do sexo, né? E isso é muito louco, porque aí a pessoa passou se reprimindo, né? Então a mulher não transa no primeiro encontro, ela não pode manifestar a vontade logo de cara, e de repente na relação ela tem que estar com a vida perfeita, ela tem que pensar em sexo, ela tem que tomar iniciativa. Então isso é muito, muito difícil, né? E aí o que acontece? Dá a sensação, como você acha, a gente olha na televisão, a gente vê que é tudo muito fácil, dá a sensação, meu Deus, eu acho que eu que não aprendi. E aí a pessoa fala, não, eu acho que não aprendi, aí eu calo isso aqui, ó. Eu finjo que eu não, eu finjo que eu não sei, que eu já não sei. Eu finjo que eu não sei, e vai tocando no automático, sem aprender sobre isso, sem poder até sair dessas polaridades, né, Luciana? Que, ou então falar de sexo, pensar em sexo é coisa para prostituta, para quem trabalha com isso, né? Ou então tem que ser
a senhora do sexo na cama, que são os dois extremos, né? Que você bloqueia, de alguma forma você se trava, porque daí a gente é um ser humano, que como qualquer ser humano precisa aprender. Para a gente ter um bom desempenho, a gente precisa treinar, a gente precisa ter outros conhecimentos, né? Sim, Então, acho que esse é um ponto. A sim. gente precisa falar sobre isso, a gente precisa trocar com amigos, a gente precisa fazer cursos, procurar uma especialista que trabalhe com isso, né? Então, Sim, sim. E é muito cruel. Eu falei muito das mulheres, né? Mas isso também acontece no mundo masculino, né? A gente pensa que o sim, mundo masculino é muito fácil, mas isso também, essa exigência de da desempenho, né? Que cobrança. gera uma Uhum. essa exigência que está escancarado, na verdade, que o homem quer o tempo inteiro, que o homem assim é fácil, né? Também não é verdade, né? Os homens também têm as suas ansiedades, né? Também passam assim, tá aumentando, por exemplo, o consumo de Viagra, né? E medicação para facilitar a ereção, né? Uhum. Entre jovens. Sim. E, na E verdade, isso quer Luciana, eu dizer aprendi com você que a dificuldade de ereção, por exemplo, em homens jovens, em qualquer idade, tem muito mais a ver com a mente do que com a fisiologia. E as pessoas acham que é uma questão fisiológica de só tomar um remédio, mas, na verdade, dificuldade de ereção em homem tem muito a ver com crenças, às vezes, de alta exigência também, de achar que tem que ter uma performance X ou Y e de uma cobrança de si mesmo, né? O sexo, acho que trava muito na cobrança que a gente tem em relação a gente mesmo por ignorância. Então, isso foi você que me sim, ensinou, né? sim. Porque e a gente vai, né? Os médicos prescrevem muito, e esse remédio, por exemplo, a pessoa pode comprar Sem sem receita. prescrição muitas vezes. E aí a pessoa, o que está acontecendo quando ela toma? Ela está dentro dela alimentando a ideia que ela tem que ter um desempenho, Uhum. né? Então, quando ela começa o ato sexual, ela não começa relaxada, né? No caso, o homem. Ele começa tenso. E a Uhum. ansiedade, né? As ansiedades ali na hora do ato sexual, elas são uma das coisas que mais atrapalham o ato sexual, né? Existem algumas coisas que atrapalham o ato sexual, Sim. né? Que inclusive nas pesquisas, né, dizem, né? Então, a primeira é o cansaço. Olha só que Então, interessante. porque a gente tem que entender que o sexo é uma atividade física, o nosso coração bate mais rápido, a pressão aumenta, Uhum. né? Os músculos recebem, né, sangue, a gente tem contrações, né? Então, só que a gente não sente porque é prazeroso, né? Então, mas é uma atividade física, isso demanda energia, né? Uhum. Então, se a gente está cansado, é quase como pedir agora corre um pouquinho. A gente não tem vontade de correr se a gente está Uhum. cansado, né? Então, uma das coisas é que as pessoas, exatamente por não entender o que precisa, né? Porque ninguém ensinou, e no começo, quando a gente é jovem, a coisa vem muito fácil. Por quê? Porque eu não tenho muitas preocupações. Agora, hoje em dia, os jovens estão tendo, por causa dessas cobranças, estão tendo preocupações. Então, para eles, o sexo não tá fácil. Tá Uhum. super difícil, Uhum. né? Sim. E que mais? Amanda, O você está que lendo mais alguma coisa? assim? Não, eu tô vendo as perguntas que as pessoas estão falando aqui nos comentários, Luciana, da importância de ter um espaço para falar de Ah, sexualidade, de passar isso para os filhos, de que isso é muito importante que a gente está fazendo aqui e estimulando mesmo as pessoas a ter, a procurar se informar, saber mais sobre isso e se conhecer, né, Luciana? Porque dando continuidade ao que você estava falando, a gente saber se o nosso cansaço, quanto a gente está disponível para o sexo, o que é qualidade para a gente? É ter mais frequência ou ter uma vez por semana de determinada maneira? Então, esse autoconhecimento também é importante. E a gente não ir pela mídia, primeiro, né? sim. O primeiro é não ter dor. Segundo é ter prazer. Sim, E aí, depois, quando a gente está tendo prazer, a gente pensa em frequência. isso, exatamente. Foi Se o que você pode falou pra aumentar gente. ou não Uhum. pode aumentar, né? Eu acho que o caminho, assim, é esse, É esse. né? E o que Então, atrapalha? Você estava falando cansaço. O que e aí dificulta? O tá. Aí o que cansaço, o que atrapalha, mais? então aí, porque às vezes a gente não tá tirando o melhor aproveitamento do sexo, porque a gente não sabe exatamente como
facilitar o sexo, né? Então falta essa informação, né? Que aí, infelizmente, não é responsabilidade da pessoa. Isso é um problema social, né? Mas, enfim, aí dessas falta informação. E das informações, o que seria importante saber? Então, que o sexo é uma atividade física. Então, por exemplo, se eu deixar para fazer no final do dia, pode ser que eu esteja muito cansada, ou isso não me renda tanto. Mas também, às vezes, pode ser que eu estou cansado, mas eu tomo um banho, consigo estar com a minha mente descansada, e isso pode ser que eu consiga tirar esse proveito. Mas, então, isso tem que ser individualizado, qual o melhor momento da pessoa. Em pesquisa, o melhor momento para os homens é de manhã, porque de manhã tem a liberação de testosterona, né? E que as mulheres vão pensar em sexo só à noite. Então, às vezes, numa relação hétero, pode ter um desencontro. Mas eu já vi mulheres que preferem de manhã e homens que preferem ter à noite. Mas eu acho que a primeira coisa é pensar assim, qual é o momento que eu estou mais bem disposto? Eu tenho um momento bem disposto? E eu tenho um momento que eu estou pensando, né, nisso também, porque antes disso que eu falou, eu estou pensando nisso. Sim, aí eu tenho que pensar, aí é que tá, se a pessoa não tem nem tempo para pensar nisso, né, até uma parte do processo terapêutico às vezes, a terapia, na verdade, já é um exercício da pessoa guardar um dia para pensar nisso. Exatamente, e até, Luciana, né? As pessoas estão pensando assim, mas se o time do homem e da mulher não bater, então, a terapia pode ajudar justamente a criar esse espaço comum do homem e da mulher. O homem de manhã, a mulher à noite, mas como criar um espaço comum? Tem gente que está falando aqui, mas eu sou meio sem jeito para o sexo. Mas sem jeito baseado em quê? No que você está lendo, no que você está vendo ali escondido, ou da mídia, ou distorcido. Então, como é que a gente vai criar um jeito nosso e do casal de ter essa sincronicidade? De estar falando sobre isso, de estar olhando para isso. Deixa eu só pôr aqui, que eu não sei se a minha bateria vai acabar. Deixa eu só carregar para eu ficar tranquila e não parar no meio do coisa. Pronto. Bem, a questão do ser jeito, né? Do jeito do sexo, é isso? Do casal também, do time do casal, né? Como são coisas que têm que ser conversadas e vistas. Isso, mas aí realmente é uma coisa que o casal tem que conversar, né? Porque às vezes a gente vai precisar fazer pequenos ajustes, né? Que nem a mesma coisa com uma pessoa que não faz atividade física querer incorporar o hábito da atividade física. Ela vai ter que se reprogramar. É uma reprogramação. Né? A questão é, vale a pena se reprogramar? Eu acho que vale. A gente não pode obrigar as pessoas, né? Então, assim, se a pessoa não quiser ser feliz sexualmente, e existem pessoas que hoje em dia se chamam assexuadas, ok. Mas eu acho que é possível, sim, a gente tirar muito proveito, né? O nosso corpo foi feito para ter prazer sexual, né? Então, eu acho que dá pra gente trabalhar. Mas isso é uma outra coisa muito importante, a comunicação entre Eu acho que a comunicação, Luciana, a comunicação da gente com a gente mesmo, com boas informações, abrindo espaço para se educar em relação ao sexo na nossa vida e também para a comunicação entre o casal, entre um profissional, que pode ser necessário, mas entre o casal também, abrir esse espaço para falar disso, falar de preferências, falar daquilo que gosta mais. Isso também é um tabu grande para todos nós, criar esse espaço. Que desde pequeno que isso é escondido, proibido, é feio, é sujo. Então, criar esse espaço de comunicação para gerar uma sincronicidade, como as pessoas estão falando aqui, um ritmo em comum, é mais difícil, mas é necessário, né? Sim, e é possível. E é possível. É fácil? Não é. Às vezes pode ser, mais difícil do que a gente gostaria, né? Dá mais trabalho, né? Mas é possível, sim. Mas o cansaço, eu acho que são alguns pontos importantes. Então, ter a informação, né? Como você está falando, ter uma comunicação, né? Ter uma reserva de tempo. Então, avaliar essa questão de como é que eu estou organizando o sexo na minha vida. E ok, às vezes as pessoas não conseguem fazer isso sozinhas, né? Mas eu acho que pensar
como elas estão organizando o sexo da vida e, assim, o tempo que eu tô, então, dedicando para ele. Porque realmente o sexo, além de ser uma atividade física, ele é algo que depende de respostas no nosso corpo, que são respostas involuntárias. Então não dá para eu chegar e falar pro meu pênis, tenha uma ereção. Na verdade eu não tenho pênis, né? Mas enfim. E não dá pra gente falar. Mas assim, eu às vezes acho que eu tenho um pênis, porque eu super conheço. É como se eu tivesse, né, Luciana? É quase como se eu tivesse. Mas eu tô assim, eu falo assim como se eu tivesse um pênis. Mas enfim. Então, não dá para eu chegar e falar pro pênis, fique ereto. Como também não dá para falar para a vagina sofrer as mudanças que ela precisa. Lubrifica, né? Sofrer não, né? Lubrifica agora, né? Não dá para falar isso para ela também. Não dá para falar isso, né? O processo de lubrificação é mais lento que o processo de ereção, né? E pode variar, né? Mas eu tenho que gerar essa condição. Então, ter um tempo adequado, tenho que pensar nisso. Quanto mais eu penso nisso, né, mais me ajuda a desbloquear, por exemplo, a tratar o sexo com mais naturalidade, e me ajuda também, na hora que eu chego pro ato sexual, eu já estar previamente estimulada, por exemplo. Exatamente, teve uma pessoa que falou sobre estímulos aqui, já são estímulos que a gente vai se dando, e muitas vezes pensar nisso no nosso dia a dia, abrir um tempinho, você me ensinou isso também, abrir um tempinho para falar, para pensar nisso, para pensar no nosso dia a dia, vai gerando estímulos que depois facilita o fluxo no momento do sexo mesmo, né? E homens e mulheres precisam disso, não são só as mulheres. Uhum. É que na cultura masculina, muitos homens já fazem isso. Uhum. Né? Então, aquele hábito da revista que tinha mulher pelada, né? Alguns homens pagam perfis de Instagram, por exemplo, que seguem perfis de Instagram que as meninas mandam foto diariamente, né? Então, existe... o que acontece é que o homem, culturalmente, alguns homens, e não são todos, aprenderam a se estimular ao longo do dia. Sim. Né? E as mulheres, muitas vezes, não aprenderam. Então... mas você entende que todo mundo precisa dessa estimulação prévia. Sim, é que para os né? homens culturalmente é mais fácil, eles já têm essa abertura maior do que as mulheres, né? E até para muitos homens, é mais fácil, né? E Luciana, tem pessoas que estão aqui falando de como, estão perguntando como falar sobre sexo com crianças, com filhos adolescentes, de 11 anos, pré-adolescentes. Eu acho que isso abriria uma outra live, quer dizer, aí a gente poderia fazer depois, né, outros espaços para falar especificamente como falar com criança, como falar com o marido sobre isso, como falar com o marido que não está tendo orgasmo. Quantas mulheres fingem orgasmo a vida inteira que não tem esse espaço para conversar com o marido sobre isso, né? Para que ele pudesse... E ele nem sabe o que fazer para melhorar, porque ele acha que tá bom. Criança, tá tendo orgasmo, tá bom. Né? Então, Luciana, acho que isso daria assim, espaço para uma outra live nossa. E como a gente está chegando mais para o finalzinho... Eu queria falar um pouquinho desse workshop. Vai passar tão rápido. Passar rápido. Eu queria fazer aqui um joguinho de palavra contigo, que eu vou fazer ainda. Mas eu queria falar do workshop que a gente vai fazer juntas, né? Que vai ser domingo agora, dia 7 de março, né? Que é Despertando a Nossa Sexualidade. Nós vamos ter práticas ali, exercícios, vamos ter esclarecimentos, vamos ampliar o que a gente está falando aqui. Então, quem quiser saber mais e quiser estar com a gente para expandir esse conhecimento e abrir mais um espaço para falar sobre sexo, no dia 7 de março, esse workshop faz parte de quem faz o programa Vida Viva, mas vai estar aberto ao público. Então, as pessoas podem fazer avulso esse workshop ou comprar os 4 também, que falou sobre dinheiro, gestão, sobre nutrição e sobre criar mantras pessoais. Então, eu quero convidar as pessoas a estarem com a gente aqui no domingo para a gente ampliar. Inclusive, Luciana, eu nem te comuniquei ainda, mas o workshop de 1h30 talvez passe para 2, porque a gente quer ter tempo para falar com as pessoas e para tirar essas dúvidas, tá? Então, talvez a gente passe das 8 da manhã. Armanda, você tem que me falar que é uma, que aí já vai virar 2. Você falar 2, daqui a pouco vira 3. É uma para virar 2, né? Se eu falo 2, vai virar 3 ou 4, com certeza. Mas, Luciano, olha só. Então, eu queria convidar as pessoas. Quem tiver interesse pode mandar um direct pra gente, pode falar lá aqui no Instagram do Portal Vida Viva, pode falar com você, comigo diretamente. A gente passa mais informações.
E no portal Vida Viva vai ter a divulgação e vai ter os links aí para poder estar com a gente nesse domingo, tá? Que vai ser muito legal, a gente vai aprofundar o que a gente está falando aqui, fazer exercícios, propor coisas bem práticas aí para essa riqueza, para a gente viver a riqueza de uma vida sexual satisfatória. Mas antes de acabar, eu queria fazer um desafio contigo, Luciana, de falar algumas palavrinhas e você falar rapidamente o que é o tabu e qual que é a verdade em relação a isso. Para você falar mais rapidamente para a gente, nós temos aí 15 minutinhos, né? Isso, e aí você me pega assim de surpresa para eu falar bem rapidamente. Eu não faço a mínima ideia o que você vai falar. Não, a gente falou, vou falar dos temas que a gente falou. Mas assim, é para você falar rapidinho, tipo um tabu que tem em relação a esse tema e qual que é a verdade. Bem rapidamente, fazer 5 horas para nós. Legal, Paula. A Paula tá dando, a Paula aqui que está coordenando e fundou também esse programa Vida Viva, ela já liberou 5 horas pra gente. Nós vamos conseguir. Né? Olha, as pessoas vão falando, eu não vejo. Ainda bem que você fica olhando. Eu tô olhando aqui. Eu não consigo, eu sou bem masculina nesse aspecto. A gente preenche essas 5 horas. Gente, a Luciana tem, assim, eu acompanho a Luciana, a gente tem paciente em comum, e eu vejo a Luciana resolver questões tão delicadas, tão complicadas, de uma maneira tão simples, tão eficiente, tão leve, que ela tem muito para ensinar pra gente. Muito, muito. De como fazer isso com simplicidade, com leveza, e é incrível, assim, são recursos maravilhosos, não medicamentosos, então não envolve medicamento, não envolve questões complexas, são mudanças de percepções, de crenças e de informações que fazem toda a diferença. Então, Luciana, você é incrível para isso, a gente está muito perto e eu posso falar isso com conhecimento de causa realmente. Então, olha só, eu vou te dar o desafio de falar algumas palavras para você falar assim, ó, em poucas palavras, o que é o tabu e o que é uma verdade. Um tabu e uma verdade em relação a esses temas que a gente conversou antes. Então, por exemplo, orgasmo. Qual que é um tabu em relação ao orgasmo? Qual que é uma verdade que você poderia falar pra gente agora mais rapidamente? O tabu ele tem que ocorrer. Qual que é a verdade? A verdade é que o sexo tem que ser bom e se ele ocorrer, é ótimo. Mas o sexo pode ser bom, inclusive sem orgasmo. Ele pode ser bom... Inclusive sem orgasmo. E ele pode ser... E, na verdade, o orgasmo pode ficar guardado para um outro momento. Ele pode fazer parte de uma preparação de um estímulo para um próximo momento. Então, que legal isso, né? O orgasmo não tem que acontecer sempre. Mas quando ele acontece, é maravilhoso também. A gente tem que saber usufruir. Sim. Ele é maravilhoso quando acontece. Pessoas que passam, eu tenho amigas que elas não sabem o que é ter orgasmo. Elas nunca tiveram orgasmo. Imagina você morrer sem essa percepção, essa sensação de prazer, de entrega, tão importante na nossa vida, né? Então... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, assim, o orgasmo é o maior reforçador da libido. Então, se o sexo é prazeroso e orgástico, essa pessoa, ela vai ter mais vontade de ter relações sexuais, isso ok. Mas o sexo, ele é muito além do que o orgasmo. Além, ele é conexão. Então, se o ato sexual começar por causa do orgasmo, a gente tem chance de não ter o orgasmo. Exatamente, porque a gente está com um propósito fixo e isso pode travar em vez de liberar. Isso. Então, Nossa, muito legal, muito legal. Muito legal mesmo. Então, agora outro tema. Eu gostei que eu fui sucinta. Maravilhoso, foi no ponto. Foi muito importante que você falou. Estou cumprindo a tarefa. Agora, a masturbação. Qual que é algo que... O que eu falei? Não é... O tabu. Qual que é o tabu de masturbação? The fake ou verdade, né? Masturbação se eu estou... eu vivo bem minha sexualidade se eu me masturbar. Uhum. É tabu isso. Eu acho que é tabu. Qual que é a pessoa não... A verdade é que a masturbação é um treino para as relações sexuais. Ela é um movimento de autoconhecimento, né? Então, ela é importante para o autoconhecimento, mas ela não é sinônimo de satisfação sexual ou de conhecimento pleno sobre o sexo. Que a pessoa pode, inclusive, se masturbar e não conseguir ter o mesmo desempenho no ato sexual. É verdade, isso acontece muito. É verdade, Luciana. Então, a masturbação, ela não garante uma vida sexual plena, mas ela é um exercício de autoconhecimento
Uhum. né? Legal. Qual que é o tabu sobre preliminares? Tabu de preliminar, gente, ela é tão incrível. Tá, eu acho que o tabu das preliminares é achar que a gente pode ter um sexo bom sem preliminares, que é rápido. Uhum. O tabu é esse, o tabu Preliminares, é esse. Qual que é a verdade sobre as preliminares? as preliminares, tem vários tabus, Amanda. A verdade é que as preliminares são muito importantes Uhum. para o processo de excitação e para o ato sexual. Ela é importante para homens e mulheres, E a né? preliminar pode começar logo naquele tempinho que a gente usa todo dia para pensar em sexo. Isso já é uma preliminar. Já é uma Eu acho preliminar. que isso mas a gente pode até chamar de um aquecimento, de uma lembrança. A gente pode até deixar a preliminar como aquele momento em si. Mas a preliminar, ela também acho que um grande tabu, talvez até um outro tabu, posso falar outro? Pode? Lógico. É achar que a pessoa começou a fazer, é, começou a fazer o homem começou a tocar lá, a resposta é imediata. Uhum. Ela Né? tem um Para você ter tempo. uma ideia, então assim, o corpo, e pode demorar mais tempo num dia que naquele dia eu tô menos relaxada, né? Uhum. Então talvez eu vou precisar de mais tempo de preliminares, Uhum. Isso é né? muito E eu individual, acho isso que faz talvez um parte do outro tabu, autoconhecimento, faz parte do autoconhecimento, saber o teu tempo de preliminar do teu companheiro e você estabelecer como casal algo tão importante que é o preliminar, que é onde a festa já começa, que é onde a entrega já começa, né? eu acho que eu resumiria a preliminar, talvez um tabu seria achar que ela não faz parte do sexo, ela é preliminar, Uhum. Ela já é, né? Já está acontecendo, é verdade. Que legal, né? muito Eu acho que a legal, gente resume dessa forma. Então, ela já é o sexo, que legal. né? O sexo não é só penetração. Senão, duas mulheres não fariam sexo. Se a Sim. gente achar que sexo é só penetração. E mulheres homossexuais, né, homoafetivas, elas podem, e na verdade, em geral, têm uma vida sexual mais satisfatória do que as mulheres hétero. Uhum. Que legal, muito bacana, Luciana. E agora, fantasias sexuais. Qual que é o mito e qual que é a verdade sobre fantasias sexuais? Eu acho que o mito é achar que a fantasia tem que ser realizada. Então, que uma pessoa sexualmente liberta é aquela que tem várias fantasias e que realiza todas as fantasias, E a né? Eu verdade acho que qual esse que é um é? erro. A verdade. A verdade é que a fantasia, ela deixa a minha mente erotizada, né? Eu pensar em algo, e esse pensar tem que ser bem livre, bem assim, desapegado de qualquer coisa. Posso pensar em outra pessoa, eu posso ver um filme e erotizar com um personagem, né? Então a fantasia, ela é a mente erotizada. E a mente erotizada é importante para o ato sexual ser bom. Que legal, que bacana. Luciana, você é ótima na coreografia e no repentismo também. Você é uma ótima repentista, então no improviso você é ótima. Foi muito legal isso, porque, nossa, foi bem bacana como você colocou essas coisas, porque essas mensagens rápidas também organizam o nosso pensamento. Às vezes a gente fala muita coisa, entra muitas informações, e com esses tópicos mais curtinhos, isso organiza muito assim o que a gente está falando aqui. E é maravilhoso, assim, isso tirou muitas dúvidas. Gente, tem mais dúvidas aqui, tá? Tem dúvidas específicas, pessoas estão aqui, ó, masturbação vicia, enfim, a gente pode entrar em outra dimensão aqui. Mas aí nós vamos convidar vocês para o workshop, que nós vamos ter mais tempo. 2 horas a princípio, a Paula liberou 5 para a gente. Vamos ver como que a gente vai fazer no domingo. Tá. Então vamos ver se os nossos companheiros liberam 5 também. Isso, nossos companheiros. E eu não quero Exatamente, ninguém bem tópica na lembrado. teoria. Tem... Bem lembrado, se eles não liberam, vocês não comprometem o nosso casamento também, né, Luciana? Mas então eu convido vocês para fazer o workshop, para a gente aprofundar um pouquinho mais nos temas, para a gente ganhar informações, ganhar percepções, ganhar autoconhecimento, essa capacidade de se entregar ao prazer, de viver o prazer para muito além do sexo ou do orgasmo, né, Luciana? Eu acho que é o prazer no sentido mais amplo de estar conectado com o nosso merecimento,
de estar liberado para poder criar através do sexo, poder ganhar intimidade com a gente, com o nosso corpo e com a nossa missão. O sexo tá vivendo uma vida sexual produtiva, tá vivendo a felicidade nesse campo também físico e de relacionamento e de tudo que o sexo traz em termos muito além do que do material. Ele é algo espiritual, algo que traz a nossa vida é algo espiritual, é algo que promove a vida, né? Então, acho que eu queria que você deixasse uma última recadinho aqui, nós temos 5 minutinhos. Queria que você fizesse um fechamento para nós, uma mensagem final que você queria que você possa dizer para nós. E eu agradeço a todos que estiveram aqui conosco, variou entre 40 pessoas que estiveram conosco, a Paula está aqui também. Mentira, ó, mentira, 5 horas, 2 horas, a Paula está falando, mas a gente pode... Eu sei que ela queria um pouco mais, mas eu tenho que já dar o exemplo, né? Que a gente tem que pôr limite, né? Eu tenho que pôr limite em umas coisas boas para ter outras coisas boas. Exatamente, exatamente. E aí eu queria que você fechasse, então, com um pensamento teu, com alguma mensagem final. E eu te agradecer muito. As pessoas que estiveram aqui compartilharam. É um tema que gera muita troca aqui. E agradecer a tua presença também, Luciana, que tanto nos traz aí essa possibilidade de viver a nossa vida por inteiro, integralmente, nosso prazer, né? Nossa conexão com a vida. Tá. Bem, Armanda, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Queria agradecer a presença das pessoas que estavam acompanhando. Depois eu olho as perguntas, porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu fui te perguntando, eu fui te falando, eu fui trazendo. Pode ficar tranquila, tá? Sim. Ah, obrigada. Também é maravilhoso poder estar perto de ti. Eu acho que a gente troca muito, isso é muito bom. Mas, e a minha mensagem, eu acho que o sexo é uma área da vida, né, que enriquece muito as pessoas e ele pode ser uma fonte muito grande de prazer, né, e que se não está sendo, eu acho que vale a pena a gente parar e olhar. Né? A gente está perdendo uma parte, né, a gente pode estar perdendo uma parte. Né? E de autoconhecimento também, né, Luciana? De autoconhecimento, a gente pode estar perdendo algo muito importante em termos do que o sexo bem vivido, do que as dificuldades do sexo têm a dizer para nós. Elas têm coisas muito importantes a dizer sobre a nossa prosperidade e a nosso merecimento de prazer em muitas áreas da nossa vida, né? Então é algo bem profundo. Por isso que é importante a gente lidar com isso de uma maneira competente, criativa e divertida, como você faz, né? Eu tento. Você consegue. Eu tento fazer, vou fazer mais no domingo. No domingo teremos mais tempo. Hoje é só a mostrinha, domingo a gente vai continuar. Você quer falar um pouquinho do teu Instagram, divulgar para as pessoas seu trabalho? Acho que é importante você também se apresentar, porque você faz um trabalho com tanto resultado. Então, eu vou usar esses 2 minutinhos finais para você também ter o espaço de divulgar teu trabalho, das pessoas saberem como chegar até você. Como, então, chegar até uma profissional que vai ajudar a justamente abrir esse campo de possibilidades, que é uma vida sexual bem vivida. Então, Armanda, eu trabalho no meu consultório, né? Eu uso a medicina, a psicologia e a sexologia para atender os pacientes com queixas sexuais. Então, eu vou usar essas 3 áreas para poder ajudar a pessoa a melhorar essa área. Né? As pessoas podem entrar em contato no meu Insta, né? Eu falo de sexo. Eu falo de sexo, eu falo de sexo. Isso. Ele está um pouquinho parado. Mas pode reativar, Luciana. Mas eu vou reativar, pode reativar. As pessoas querem ter contato contigo. Isso. Mas assim, as pessoas podem entrar em contato comigo pelo Insta. E aí a gente vê, né? Eu atendo basicamente no consultório, né, Armanda? Sim. Porque, assim, esse atendimento na terapia sexual, então, né? Então, a gente chama de sexologia clínica, terapia sexual. Então, é isso que eu mais faço, né? Ajudar a pessoa a colocar o sexo na vida, né? Então, aonde estão os bloqueiozinhos, quais são os pensamentos que estão distorcidos, o que a gente precisa ajustar. E aí eu abro mão, eu utilizo essas ferramentas que eu tenho, né? A medicina e a psicologia. Maravilhoso, maravilhoso. Agregar um sexo bem vivido, agregar felicidade, colocar um outro colorido e outras perspectivas na nossa vida, né? Em termos do que a gente pode
atingir em relação a nós mesmos de conexão e conexão com a vida. Libido é estar conectado com a vida, ter prazer em estar vivo no nosso corpo, ser quem a gente é e poder viver todo o nosso potencial, né, Luciana? É uma via de mão dupla, né? Então a pessoa está vivendo, está tendo um sexo prazeroso, ela vai ter mais satisfação com a vida, né? E se às vezes a pessoa não está conseguindo ter satisfação na vida, ela vai ter dificuldade no ato sexual, muitas vezes, né? Quase. As travas vão estar em muitos sentidos, não vão estar só no sexo, vão estar em muitos sentidos na vida, né? Por isso que é importante a gente olhar para isso. Querida, maravilha essa conversa